Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória. Diga glória a Deus. Igreja, antes da gente ler a Bíblia, eu quero declarar para você que existem 3 atitudes que vão abençoar a sua vida. Todo mundo aqui quer ser abençoado. Todo mundo aqui diz assim: eu quero a bênção de Deus na minha vida. Quem quer a bênção de Deus na sua vida? Todo mundo quer. Mas para essa bênção chegar até você, você vai precisar ter 3 atitudes que um homem de fé ele teve. O nome dele é Abraão. Abraão teve essas atitudes. E conforme você ouvir a palavra, você vai se identificar se você está tendo essas 3 atitudes ou não. Se estiver tendo, continue na fé, porque a vitória virá. Se não estiver tendo, tenha a partir de hoje. Essas 3 atitudes, que parecem ser pequenas, mas não são, elas irão fazer a diferença na tua vida, em qualquer momento da sua vida. Seja no momento bom, seja no momento mais complicado. Se você tiver essas 3 atitudes, você vai ser uma mulher muito abençoada, vai ser um homem muito abençoado. Repita comigo: eu quero ser uma pessoa muito abençoada. Então preste atenção na palavra de Deus que você agora vai ouvir. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Vamos ler de novo. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de quem? De teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olha para mim, igreja. Primeira atitude de Abraão para ele ser um vencedor. A primeira atitude de Abraão foi ouvir a voz de Deus. Essa é a sua primeira atitude. Você tem que ouvir a voz de Deus. Quando uma pessoa ouve a voz de Deus, ela se acalma. Quando a pessoa ouve a voz de Deus, ela tem sabedoria para tomar as decisões certas. Quando a pessoa ouve a voz de Deus, ela não se desespera. Pode estar tudo complicado para a vida dela, mas ela sabe que a última palavra é de Deus. Quando a pessoa ouve a voz de Deus, ela não está vendo nada fisicamente falando, mas ela crê que algo bom vai acontecer, porque ela ouve a voz de Deus. Diga assim seja. E eu pergunto para a senhora e para o senhor: tu tem ouvido a voz de Deus? Porque quando Deus fala, Ele traz segurança para dentro de si. Eu costumo dizer: nem todas as vozes que vêm na tua mente é de Deus. Existem vozes que não são de Deus. Aquela voz que vem na sua mente que fala assim: ó, desista. Isso não é para ti. Você não vai conseguir. Você não sabe fazer tal coisa. Você não tem estudos. Você não vai alcançar. Outros tentaram, deu errado. Tu vai tentar e não vai conseguir. Esse tipo de voz não é de Deus, não. É a voz do adversário, do diabo. É a voz do mal. Porque o mal, preste atenção que isso é muito forte que eu vou lhe dizer. O plano do mal era dominar o céu, e ele não conseguiu, porque Deus expulsou ele.
E por ele não ter conseguido concretizar o plano dele, então ele põe na cabeça das pessoas que elas não vão concretizar os planos delas. Diga, está repreendido. Diga, eu vou conseguir, em nome de Jesus. Quem está percebendo, pastor? Como o diabo é derrotado, então ele quer que as pessoas sejam derrotadas. Mas como Deus é vencedor, Deus quer que as pessoas sejam o quê? Vencedoras. Repita comigo, eu nasci para vencer, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que a senhora e o senhor devem fazer é ouvir a voz de Deus. Você tem que ouvir a voz dele. Pastor, como é que eu sei que é a voz de Deus? E como é que eu sei que é a voz do mal? É simples. A voz de Deus nunca vai mandar você desanimar, parar, desistir, abandonar. Não, Deus nunca vai fazer isso. Deus sempre vai te erguer, levantar. Está caído, Deus fala, levanta. Está triste, Deus fala, se alegra. Está desanimado, Deus fala, tem de bom ânimo. Está com medo, Deus fala, não tenha medo, que eu sou contigo. Ou seja, Deus nunca vai te colocar para baixo. Pelo contrário, se estiveres embaixo, Ele te coloca para cima. Essa é a voz de Deus. Você veio aqui hoje para ouvir a voz de Deus. Não é a minha voz. Deus está me usando para falar com você. E aliás, quem criou nossas vozes foi Deus. É verdade ou não é? Então quando você fala comigo, ó pastor, vai dar certo, Deus usou você, Deus falou comigo por você. Quando é eu a falar para ti, Deus está usando a mim para falar com você. Diga glória a Deus. Então Deus começou hoje, nessa reunião, a dizer para ti, ouça a voz dele. Deus está falando, minha filha, meu filho, ouça a minha voz. Ouça a minha voz que você vai ter vitória. Ouça a minha voz que você vai sair dessa situação. Ouça a minha voz que a porta vai abrir. Ouça a minha voz que vai dar tudo certo. Porque Deus fala e cumpre. Está escrito, Deus não é filho do homem para que minta. Não é verdade? O que ele diz, ele cumpre na hora dele. Então, a primeira coisa que Deus falou para Abraão, foi para Abraão ele sair da terra. Por que Deus mandou Abraão sair da terra dele? Por que Deus falou, Abraão, abandona aí essa parentela, a casa do teu pai, e vai para outro lugar? Por que Deus fez isso? Porque as bênçãos que Deus tinha para Abraão, Deus só poderia dar para Abraão se Abraão estivesse longe do ambiente negativo. Existem ambientes que não lhe cabem. Existem locais que não lhe cabem. Existem lugares que não é apropriado para ti, para mim, para nós. Existem amizades que não são apropriadas para nós. Existem situações que não é para a gente. Aí Deus fala, sai fora. E vai para onde eu vou lhe mostrar. Por que Deus mandou Abraão deixar a casa, a família, pai, abandonar tudo? Porque, segundo os historiadores bíblicos, o pai de Abraão, ele era idólatra, ele adorava outros deuses, ele servia a demônios. E o ambiente que Abraão vivia não era bom, porque era um ambiente que não glorificava a Deus. Aí Deus falou, sai fora daí. Os teus parentes, a casa do teu pai, não prestam. Sai fora, para que eu possa abençoar a tua vida. E Abraão ouviu a voz de quem? Ele ouviu a voz de Deus. Eu imagino no dia que Abraão estava arrumando as coisas, a família não vai embora não, Abraão. Fica aqui com a gente, Abraão. E Abraão pensando o que eu vai por lá fora. Quem falou foi Deus, velho.
Se fosse algum colega a falar, eu até duvidava, mas foi Deus que falou, eu vou, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Diga glória a Deus. Você está aqui, meus irmãos e irmãs, pela promessa de Deus. Todo mundo aqui está aqui pela promessa de Deus, porque Deus te ama muito e Ele quer exaltar você. Depois que Abraão ouviu a voz de Deus, que essa foi a primeira atitude, ele teve a segunda atitude que eu vou falar para você. Então a primeira atitude você já tem, é ouvir a voz de quem? É ouvir a voz de Deus. Repita comigo, a minha primeira atitude é ouvir a voz de Deus. Quem aprendeu essa parte aí? É a sua primeira atitude. Vamos ver a segunda atitude. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Deus falou: de ti farei uma o quê? Grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o quê? O teu nome. Se tu o quê? Uma bênção. Meu Pai, que promessa forte, hein? Vamos ler de novo? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Olha para mim, a segunda atitude de Abraão foi crer na promessa de Deus. Está aí o segredo, hein? Primeira atitude é ouvir a voz de Deus. A segunda é qual? É crer na promessa. Você acredita na promessa de Deus? Então ela vai se cumprir. E a promessa que Deus está dando para ti é que Deus vai te fazer uma grande nação, uma pessoa abençoada. Deus, preste atenção, Deus não está dizendo que você será melhor que os outros ou maior que os outros, porque o maior e o melhor é Deus. Mas Deus está dizendo que você será diferente de muita gente. Você vai ter um espírito excelente, que é o Espírito Santo. E em tudo que você fizer, Deus abençoará. E aí você vai crescer na vida, vai prosperar, vai conquistar, vai vencer e vai fazer a diferença. Diga glória a Deus. Essa é a vontade de Deus. Então a primeira atitude, ouvir a voz de Deus. Segunda atitude, crer na promessa de Deus. Crer que Deus vai te honrar. Quantas promessas Deus já fez para você? Quantos livramentos Deus já lhe deu? Quantas coisas boas Deus já fez acontecer na tua vida? Quantos problemas foram resolvidos? Quantos ainda estão por resolver e serão resolvidos em nome de Jesus? Tudo na hora de Deus. Porque Ele está aguardando você. Ele sabe que você ouve a voz dEle. O próprio Jesus, Ele fala em Apocalipse: conheço as tuas obras, sei que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. Ou seja, Jesus sabe que a nossa vida aqui, nesse mundo, não é fácil. Aliás, ninguém aqui tem uma vida fácil. Ninguém aqui pode dizer: olha, eu tenho uma vida bem fácil. Todo mundo aqui tem uma pedrinha, uma situação na vida. Todo mundo, não há nenhum escapa aqui. Nem eu escapo, ninguém escapa. E sabe por que Deus permite isso? Para a gente reconhecer que dependemos mesmo dEle para viver. Diga glória a Deus. Ninguém é autossuficiente. Todo mundo depende e precisa de Deus. Quem tem animal de estimação aqui? Animal de estimação. Então, aquele animal que está lá em sua casa, depende de quem? Quem põe lá comida para ele? Água, dá o banho, leva no veterinário, enfim. Quem faz isso? Não é tu que faz isso? Deus te usa para ajudar aquele pobre animal, que o animal sozinho, coitado, não faz nada, até fica doente. Tem que ter alguém para ajudar. Trazendo um exemplo de uma criança. Quem é que dá a amamentação, troca a fralda, dá a comidinha, dá a educação? É o pai e a mãe.
É verdade ou não é? Ou seja, Deus sempre usa você para alguma coisa. E assim é Deus. Ele usa o poder dele para ajudar também você. Diga glória a Deus. Assim como você cuida de algo ou de alguém, Deus também está cuidando de cada um de nós. Diga assim seja. Repita comigo: ainda bem que Deus cuida de mim. Amém, igreja? Continuando, o versículo 3 diz assim, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí está a terceira atitude. A terceira atitude de Abraão foi seguir em frente. Repita comigo: seguir em frente. Então foram 3 as atitudes daquele homem. A primeira, ouvir a voz de Deus. A segunda, crer na promessa de Deus. E essa terceira, seguir em frente. Abraão tinha uma aliança com Deus muito forte. A aliança dele, preste atenção, era tão forte que Deus fez um rei, um sacerdote, ir de encontro a Abraão. Vamos ler essa parte na Bíblia. Está em Gênesis capítulo 14. Capítulo 14. Vá para o capítulo 14, versículo 18. Gênesis 14, versículo 18. Amém? Quem encontrou? Gênesis 14, versículo 18. Diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, ele era rei, trouxe o quê? Pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha para mim, olha que forte. Depois que Deus falou com Abraão, Abraão creu na promessa, seguiu em frente, está chegando a hora da honra, está chegando a hora da exaltação. Deus usou o rei Melquisedeque, rei de Salém. Ele deu pão e vinho para quem? Para Abraão. Aquele pão e vinho simboliza a Santa Ceia. Está vendo? Todos vocês são abençoados. Mas quando você vem na casa de Deus no dia da ceia, Deus me usa como usou Melquisedeque. Deus usa alguém para lhe dar o pão e o vinho. Por quê? Porque ali é a prova que algo grande vai acontecer na tua vida. E Abraão comeu do pão e bebeu do vinho. No nosso caso é o pão e o suco de uva. Então quando houver ceia, agarre essa oportunidade com toda a sua força, com todo o seu amor, porque é a chance que Deus está lhe dando para fazer algo grande na tua vida. O diabo não quer que aconteça coisas grandes na tua vida, e o diabo sabe que se você tomar do pão e do vinho dado pelo rei, que é Jesus, algo grande vai acontecer contigo. Quem quer algo grande na tua vida? Todo mundo. Vai ter ceia no mês que vem. Não é no próximo domingo, é no outro. Se prepare. É a última ceia do ano. É a última ceia do ano. E eu quero que tu tome essa ceia se organizando para o próximo ano, 2023. Que na minha opinião, embora todo mundo fale aí fora que vai ser um ano complicado, eu declaro que vai ser o ano da vitória, o ano da bênção. Porque 23 é do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga glória a Deus. Vai ser um ano profético. E você vai tomar essa ceia na próxima ceia que houver, para cumprir igualzinho a Abraão, igualzinho. Se tu seguir direitinho, Deus vai lhe abençoar. É só seguir. Não estou mandando seguir a mim, estou mandando seguir o Rei Jesus. Não siga a mim, não siga a ninguém, siga a Jesus, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus, Ele não explora ninguém, não engana ninguém, Ele leva o amor dele
para o coração das pessoas. Foi Jesus que mandou pregar o evangelho puro para os corações. O seu coração é puro e tem que ser cheio de coisas puras, coisas boas. Diga glória a Deus. Olha o que diz aqui, vamos ler de novo. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, aleluia. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Aí entra a fidelidade no dízimo. Você viu que Melquisedeque falou para Abraão? Que Deus entregou os adversários nas suas mãos. Sabe o que isso quer dizer? Que no decorrer da caminhada minha e sua, vai ter apoiadores e vai ter opositores. Vai ter gente boa, vai ter gente má. Vai ter gente aliados e vai ter adversários. A gente vai ter esses dois grupos sempre na vida. É assim, sempre vai ter. Eu não quero adversário. Tu não quer, mas o adversário quer teu mal. Mesmo tu não querendo mal de ninguém, há alguém que quer teu mal. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Gente, veja se isso não é algo ruim. Tu não faz mal a ninguém, não quer mal de ninguém, mas tem gente que odeia você. Olha só, se tu fosse uma pessoa má, era normal ter alguém com ódio de ti, porque você é mau, alguém vai ter ódio. Mas tu não faz mal a ninguém, ué. Há quem diga, pastor, eu não faço mal nem a uma mosca. Há quem diga isso, não faço mal nem a uma mosca, pastor. Mas tem gente que te odeia. Tem gente que não suporta você. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. E isso faz toda a diferença. Então receba essa palavra de hoje. Essas 3 atitudes mudaram a vida de Abraão, e eu tenho certeza que está mudando a sua vida hoje também. É como se você dissesse: eu precisava ouvir essa palavra, pastor. Saí hoje no frio, vim hoje na fé, Deus falou comigo, para ouvir a voz dele, para crer na promessa dele, para seguir em frente, para ser fiel a ele, para andar com ele, e aí eu terei vitória. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra de hoje? Amém? Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.